De segunda a sexta, das 8 às 9h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o programa Hora de Esperançar, construindo sua esperança no Senhor. O programa Hora de Esperançar é uma realização da Igreja Batista em Coqueiral, que fica na Rua Alcântara, número 176, em Coqueiral. Igreja Batista em Coqueiral, adorando a Deus, servindo ao Ouça próximo. agora uma palavra de vida. Muito obrigado, Senhor, por este canal em que nós podemos esperançar, aprender, nos alegrar, brincar, recordar as músicas que nos edificaram e edificam e viver aqui um pedaço do dia em que nós trazemos leveza aos nossos corações. E agora, de especial, a reflexão da palavra que está na Bíblia, que é a sua palavra suficiente para nos orientar a viver. Unja-me e também aos ouvidos dos meus queridos ouvintes e assistentes, para que todos nós sejamos edificados com essa palavra. A minha oração, meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ler um trecho de Filipenses. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz: ainda que também podia confiar na carne, isso é Paulo dizendo ao povo que morava naquela cidade chamada Filipos, através de carta. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Sou hebreu legítimo. Segundo a lei, eu fui fariseu. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Jesus Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para reconhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. E aí ele vai seguindo, dizendo, mas eu vou parar por aqui. Então, Filipenses 3, do 4 ao 11. Quero chamar a atenção para uma expressão que está no versículo 9, quando ele diz, no fim do versículo 8, quando ele diz, mas todas estas coisas eu considero como esterco. Paulo usa uma palavra no grego que na verdade nem esterco é. Esterco são as fezes dos bichos que servem como estrume. Não é essa palavra que está no grego. O tradutor da Bíblia do grego para o português, o padre João Ferreira de Almeida, ele achou a palavra que Paulo usou dura demais, porque Paulo se referia não às fezes dos animais, mas às fezes humanas. Né? As fezes humanas. E Paulo não usa no grego palavras técnicas para isso, como excremento, fezes, obra. Não. Ele usa uma palavra baixa, que você já deve estar pensando aí. No nosso português começa com M, começa com B, e você sabe muito bem como é que a gente chama popularmente as fezes humanas. Pois bem, é esta palavra popular
que Paulo usa para dizer que ele considera isto, né? Isto que começa mesmo com M, o que é que ele considera como fezes humanas. Deixa eu usar aqui a expressão fezes, tá bom? Que a expressão fezes fica mais digna de ser usada no rádio e no YouTube. Ele está pegando tudo que ele podia se orgulhar, e aí ele vai trazer um currículo que talvez para você não faça muito sentido, mas para o povo judeu, que estava querendo, principalmente o povo judeu de Jerusalém, que estava querendo atrapalhar a evangelização que Paulo estava fazendo. Então, ele está falando aos filipenses sobre este povo. Então, deixa eu só explicar para você entender. Paulo faz a primeira viagem missionária e, no ato da primeira viagem missionária, Paulo compreende que os judeus estavam resistindo à mensagem de que Cristo era o Messias por causa de práticas religiosas judaicas que eles estavam dizendo, tudo bem, a gente pode até acreditar que Cristo é o Messias, mas se a gente não guardar o sábado, a gente está perdido. A gente pode até acreditar que Cristo é o Messias, mas se a gente não continuar circuncidando nossas crianças, elas estão perdidas. Circuncidar era com 8 dias de nascido, você fazia uma cirurgiazinha, o sacerdote, de fimose. Cortava um pedaço da pele do pênis, do fim do pênis da criança macho, né, do menino. Isso era circuncisão. Tudo bem, a gente pode até acreditar que Cristo é o Messias, mas a gente tem que continuar proibindo que se coma animais que ruminam, por exemplo. Tudo bem, a gente pode até acreditar que Cristo é o Messias, mas a gente tem que guardar as festas sagradas da nossa... E Paulo estava dizendo, não, gente, não é isso, não precisa, é outra lei, agora é outra lei, agora é outro jeito. E eles não compreendiam isso e perseguiram muito Paulo, e na segunda viagem, eles já mandaram uma tropinha atrás de Jerusalém, desmanchando o que Paulo tinha ensinado, por onde Paulo tinha passado, dizendo, olha, é necessário que o seguidor de Jesus também execute as regras do judaísmo. E Paulo estava dizendo, não é religião, seguir Jesus não é religião. Então isso trouxe um problema seríssimo, que futuramente vai ser o motivo da prisão de Paulo, do envio de Paulo até Roma, e depois, lá sob a perseguição de Nero, Paulo é assassinado no ano 68, tá bom? Então tudo começa por causa disso. Então Paulo está pegando aqui neste pedaço que eu li, e dando uma palavra para esse povo que se julgava melhor do que os outros, porque era observador da religião judaica. E aí você pode ir aplicando tudo isso ao nosso dia a dia. Daqui a pouco eu mesmo faço isso, tá bom? Pra gente se ajudar aqui. Ele diz, olha, vocês dizem que são bons, religiosamente falando. Eu também sou. Se alguém quiser se orgulhar, eu sou o cara, se eu quiser me orgulhar nisso. Eu fui circuncidado no 8º dia, conforme todo menino judeu. Eu sou israelita de nascença, da tribo de Benjamim. Eu era fariseu, que era o grupo dos mais importantes pregadores da lei judaica. Eu era tão zeloso segundo a lei que eu fui perseguidor da igreja. Tudo isso eu fiz. Então, se vocês quiserem currículo religioso, eu também tenho. Mas eu considero tudo isso. Aí ele faz, eu considero, se a gente fosse pegar o texto que Paulo escreveu a partir dos manuscritos mais antigos que a gente tem, é óbvio que o texto que Paulo escreveu está perdido, mas a gente tem cópias desse texto de 50 anos, 60 anos, 100, 150, 200 anos depois. Se a gente pegar os manuscritos mais antigos e a gente fosse narrar
a gente ia ter que fazer assim, ó. Eu sou tudo isso segundo os rigores da minha religião. Eu sou o cara. Eu cheguei no topo. E olha, eu cheguei no topo muito novo. Mas eu considero tudo isso por causa da justiça do Evangelho de Jesus de Nazaré. Vamos lá. Vamos aplicar isso aqui. Até hoje a gente sofre desse mal. Eu estava ontem no meu grupo pequeno. A Igreja Batista em Coqueiral se reúne também em grupos pequenos e eu faço parte de um grupo de homens. Eu estava ontem no meu grupo pequeno e a gente trouxe uma história de uma pessoa que veio para Coqueiral de uma igreja muito grande. Ele era de uma igreja muito grande. E um dia, o pastor dessa igreja, um homem muito importante, quebrou a perna. E ele precisou pregar sentado. E este irmão, ele estava escalado para o altar. Servir a água do pastor, trocar a água do dirigente, arrumar as coisas para que o pastor tivesse com tudo ok. Na hora de pregar, um pouco antes de pregar, ainda passando o último louvor, ele foi preparar o pastor para pregar. Então levou a cadeira do pastor mais para frente, a cadeirinha de roda, né, ajeitou o púlpito e o pastor disse: por favor, bote uma cadeira aqui na minha frente para eu esticar minha perna, que está engessada. E ele ajeitou a cadeira e enquanto ele pegava a perna do pastor e botava na cadeira de suporte, o pastor disse: vem cá, se aproxime de mim. Aí ele se aproximou, aí o pastor disse: olhe para essa plateia. Tinha mais ou menos 2.000, 3.000 pessoas no auditório. Aí o pastor disse para ele assim: olhe para essa plateia. Ele olhou: sim, pastor. Meu irmão, tem muita gente aí com inveja de você agora, porque você está tendo a honra de botar o meu pé quebrado em cima dessa cadeira. Depois disso ele saiu da igreja. Ele não aguentou esse tipo de presunção. Ele disse: não é possível que eu esteja ouvindo isso de uma pessoa que se diz seguidora de Jesus de Nazaré. É bem assim. Tem gente que se acha superior a outra porque usa um paletó. Tem gente que se acha superior a outra porque tem um título religioso. Tem gente que se acha superior a outra porque tem mais tempo de igreja, porque conhece um pouco mais do texto bíblico, porque tem um curso, porque faz parte de alguma função denominacional, porque exerce liderança. Na própria igreja a gente vê hierarquias. Eu vim de uma realidade que havia lá uma cadeira que só quem podia sentar era o pastor, e havia outros tipos de cadeiras que só quem podia sentar eram os oficiais da igreja. Os mais importantes depois destes se sentavam nos primeiros bancos e a gente se sentava em qualquer canto. Até hoje é assim, você pode facilmente chegar numa igreja que tenha bancos reservados lá para sentar o suposto clero daquela igreja. Até hoje é assim. E muitas pessoas acham que por isso elas se aproximam mais de Deus. Mas na prática, e a gente sabe, não é assim. Jesus conta uma história muito emblemática para a gente compreender isso. Ele disse que um fariseu e um publicano foram orar. E o fariseu olhava para o publicano e orava a Deus com muito orgulho, dizendo: Senhor, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Eu conheço a lei, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano, diz Jesus na sua parábola, publicano é pecador, a mesma coisa. Porque o judeu entendia que existiam dois tipos de pessoas, os judeus e os pecadores. Até hoje a gente entende assim. Você tem quem é crente, são os santos, e quem não são os ímpios. Até hoje a gente usa essas expressões, os salvos e os perdidos. E pior ainda, os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Isso aí é o pior de tudo. Então a gente continua repetindo a mesma coisa. E Jesus disse: olha, depois daquela oração, quando o publicano queria levantar a cabeça para o céu, mas não conseguia de tanta vergonha da sua condição, e dizia apenas: Pai, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus disse: olha, a oração que Deus ouviu foi a desse homem.
Então, para Deus, a hierarquia não importa, o seu título não importa, os seus estudos não importam, sua roupa, sua cadeira, se seu nome é precedido de um pronome. Tem gente que tem 2, 3, 4 títulos antes do nome, né? O coronel, pastor José Marcos, o excelentíssimo senhor juiz de direito fulano de tal. Dá trabalho para você chegar no nome da pessoa, de tanta coisa que antecede o nome da pessoa. Paulo diz, tudo isso eu tinha, e tudo isso eu vivi, mas eu considero tudo isso excremento, fezes. É forte, Paulo é forte aqui. Paulo é forte. Meu irmão e minha irmã, não se vanglorie na sua força. Não se vanglorie. Não se vanglorie. Olha, isso é uma casca de banana na vida da gente. A gente está sempre categorizando pessoas por causa de títulos, de coisas. Uma vez eu me surpreendi. Eu fui celebrar um casamento e tinha uma mulher que mora no meu condomínio e ela estava lá no casamento também e me conheceu e chamou a mãe dela para me apresentar a mãe dela. Ela ficou feliz porque o vizinho dela era o pastor que estava celebrando o casamento e ela disse assim para a mãe dela: olha, mamãe, este é o pastor do Celta que eu falei para a senhora. Celta é um carro popular, simples, que saiu de linha há muito tempo e hoje é o meu carro. Eu possuo um Celta 2009, graças a Deus, graças a Deus. Não é porque eu não possa possuir outro carro, não, é porque eu estou priorizando outras coisas com o meu salário para resolver outras coisas, como, por exemplo, terminar de pagar o mais rápido possível um apartamento que eu financiei, ajudar outras pessoas que precisam de mim e precisam da minha ajuda e coisa desse tipo. Mas graças a Deus, eu tenho crédito para chegar numa concessionária e comprar um carro zero. Louva a Deus por isso. Mas hoje eu tenho um Celta 2009 que me leva para todo canto aqui dentro. Aleluia. Graças a Deus por isso. Pois bem, e na hora que ela apresentou, eu fiquei espantado. Este é o pastor do Celta. Foi assim que ela apresentou. Este é o pastor do Celta. Aí eu disse: por que você me apresentou depois já no... Por que você me apresentou para sua mãe como o pastor do Celta? Eu não entendi. Aí ela disse uma coisa interessante. Ela disse: é que eu quero comprar um Celtinha. E todo mundo, quando fala Celta, usa no diminutivo. Eu quero comprar um Celtinha, mas mamãe disse que esse carro não presta. Aí eu disse a ela: mamãe, tem um pastor que tem um Celta. Se um pastor tem um Celta, a gente também pode ter, porque parece que é indigno para um pastor ter um Celta. Então, se o pastor tem um Celta, então a gente também pode ter. Perca essa vergonha. Não é indigno ter um Celta. Outra vez eu tinha um Uno quadrado, cheguei numa reunião da Ordem dos Pastores e um pastor me chamou e disse assim: meu irmão, quando eu estacionei e desci, meu irmão, você não está vendo que você está ferindo o decoro da classe? Eu disse: como é que é, rapaz? E na hora eu me assustei. Eu disse: será que está rolando alguma mentira contra mim? Será que alguém disse que eu traí minha esposa? Será que alguém disse que eu inventei uma mentira? Será que alguém disse que eu comprei e não paguei? Ou que eu assediei uma mulher? Ou que eu desviei dinheiro da igreja, do Instituto Solidário? Na hora eu gelei. Eu disse: meu irmão, o que é que está havendo? Aí ele apontou para o meu carro e disse: olha aí. Eu disse: sim, estou vendo, mas por que eu estou ferindo o decoro? Você escutou alguma coisa a meu respeito? Ele disse: não, meu irmão, olha aí. E apontou para o meu carro. Eu disse: não estou entendendo. Ele disse: Zé Marcos, não é decoroso para um pastor possuir esse tipo de carro. Então você está ferindo o decoro. Outra vez, um homem me parou na padaria Panvibel e disse: pastor, eu escuto o seu programa todo dia. Seu programa é muito bom. Agora eu só tenho uma crítica a fazer. Aí você gela um pouquinho, né? Você não sabe qual é a crítica. Aí eu disse: ok,
qual é a crítica? E eu pensei que ele ia dizer alguma coisa que eu podia melhorar. Aí ele disse, aquele rapaz que faz o programa, ele te chama de Zé Marcos. Fica feio. Diga a ele que te chama de pastor José Marcos. Aí eu disse, é isso? Eu disse, é isso. Essa é a minha crítica ao seu programa. Eu disse, tá bom, muito obrigado. E veja a situação. Veja onde a gente chega. A gente chega numa situação que você é julgado pelo seu carro, você é julgado pelo condomínio que você mora, você é julgado pela roupa que você usa. Um amigo meu que tem muito dinheiro disse, Zé Marco, você sabe como é que a gente faz o discernimento de uma roupa original para uma roupa pirata? Porque hoje em dia você pode... Ele disse, em Caruaru, a turma constrói camisas com a mesma qualidade da Lacoste, que é uma marca daquela do jacarezinho, que vende muito em Cavaleiro, e bota o jacarezinho do mesmo jeito. E rapaz, quando você pega as duas peças, você não consegue discernir qual é a verdadeira e qual é a falsa, porque realmente a falsa, ele diz, tem relógio, aí foi falando de uns relógios, tem relógio que é impressionante, tem o falso e tem o verdadeiro e é a mesma coisa. Aí eu disse, e aí, como é que o cara faz para discernir então? Aí ele disse, é pela pessoa que usa. Pela pessoa que usa. Aí eu contando essa história, minha nora, ela disse, realmente, eu ganhei uma vez uma bolsa de uma pessoa rica, de uma pessoa rica, amiga minha, da Louis Vuitton, e a minha nora trabalhava em Cavaleiro, e ela disse, eu andava com essa bolsa da Louis Vuitton em Cavaleiro e ninguém queria roubar. Eu não sei quanto custa uma bolsa dessa, mas deve custar aí, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, não sei, mas no mínimo R$1.000 uma bolsa dessa custa, mas era porque era eu que estava usando, todo mundo já imaginava, ela só pode estar usando uma bolsa falsa, porque ela não pode ter uma bolsa verdadeira. Se o rico usar a bolsa falsa, todo mundo, ninguém vai questionar, vai achar que é verdadeira. Por quê? Porque a gente julga as pessoas por suas posses, por seus títulos, por seu status, por sua história, pela cor da sua pele, pelo bairro que essa pessoa mora. Um dia desse eu flagrei dentro do meu condomínio. Eu moro aqui em Tegipió. Eu moro aqui a 2 quilômetros da igreja e a 2 quilômetros da dimensão. Eu moro onde eu atuo. Mas Deus me deu a graça de financiar um apartamento em 35 anos e foi bom para mim. Eu tenho onde recarregar minhas baterias em paz. Amém. Louvado seja Deus por isso, foi presente de Deus. Estou pagando, mas foi presente de Deus. Saí do aluguel. Um dia eu estava lá no meu condomínio e tinha um grupo de mais ou menos 10 pessoas, entre homens e mulheres, falando mal da região de Coqueiral e adjacências, porque eles chamam isso de favela, e esse povo é favelado, e esse povo é bandido, esse povo é ruim, esse povo rouba, esse povo mente, esse povo... Se vocês já foram lá, não, vocês precisam ir lá. Vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Eu vivo lá e vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Eu durmo aqui e moro lá. Vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Então, a gente tem essa coisa. E aí Paulo pega tudo que ele podia se arrogar e ele diz, isso tudo para mim é fezes. Só que ele não usa fezes, ele usa a palavra popular. É isso que ele diz. Meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo essa pregação, se por acaso você julga alguém melhor do que alguém, pare com isso. Se você julga alguém melhor do que alguém, pare com isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Agora mesmo o Vaticano lançou uma declaração, eu acho é o nome do documento, chamado Dignitas Infinitas, eu acho que é isso, que é dignidade infinita. E o Vaticano diz, ou a gente julga que toda e qualquer pessoa, desde a hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, até a hora da morte natural, ou a gente julga que todas essas pessoas são igualmente dignas, ou nós não podemos falar de direitos humanos. Eu li agora esse documento, fantástica essa frase. Ou a gente julga que toda e qualquer pessoa, do ato da fecundação do óvulo ao ato da morte natural,
são igualmente dignas ou nós não podemos falar de direitos humanos? Então, se você respeita mais uma pessoa por causa de um título, por causa de uma história, por causa de uma condição econômica, por causa de uma cor de pele, por causa de um extrato social, por causa do lugar que ela mora, da roupa que ela veste, do carro que ela anda, do apartamento que ela tem, da casa que ela tem, dos bens que ela tem, dos títulos acadêmicos. Se você julga que alguém, por qualquer... Olha, eu estou dizendo uma frase aqui sem exceção. Se você julga que alguém é mais digno do que outro por qualquer coisa, ore a Deus. Porque o Senhor, quando olha para mim e para você, Ele não olha para um pastor e uma ovelha. Ele não olha para um branco e um preto. Ele não olha para um rico e para um pobre. Ele não olha para um homem e para uma mulher. Ele olha para um filho e para uma filha igualmente amado. E para ele não há em nenhuma instância acepção de pessoas. Então, se você tem isso, luta contra isso, tá bom? Outra coisa, se você tem coisas na sua vida que te dignificam socialmente, ou seja, tudo isso que eu acabei de dizer aqui, e você acha que porque você tem essas coisas, você pode ser superior a alguém, isto ou você trata ou vai te derrubar. Então, lida com isso também. E aí, para terminar essa pregação, eu vou trazer aqui o grande exemplo do apóstolo Paulo. Pegou tudo que ele tinha de melhor dentro da lei judaica, seus títulos, sua história e seus feitos e sua origem. Circuncidado, hebreu de hebreu, isso é origem. Fariseu, isso é título. Perseguidor da igreja, feitos. Então ele pega sua origem, seus títulos, seus feitos, e ele diz: tudo isso eu anulei, considero fezes humanas, aquilo que a gente excreta todo dia, para me dedicar exclusivamente à justiça do evangelho do reino de Deus. Então, é um texto extremamente bonito, extremamente profundo, extremamente denso, mas também extremamente comprometedor. E o Senhor quer que a gente se comprometa com desta mesma forma. Porque senão, se a gente não se fizer iguais, a gente não tem salvação enquanto gente. E se a gente não se fizer iguais, a gente não tem lugar dentro do reino de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cumprir a sua palavra. Nós vamos orar.